estão? Espero que todos estejam bem. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura das palavras, que é o conteúdo que estudaremos neste roteiro. Bem, e o que seria a estrutura das palavras? Estudar a estrutura das palavras é estudar os elementos que formam as palavras, denominadas de morfemas. São os seguintes os morfemas da língua portuguesa. Radical, né? Então, eu tenho a estrutura das palavras. Dentro da estrutura das palavras, eu tenho a subdivisão. Essa subdivisão, ela é marcada por pedaços de palavras. E cada pedacinho de palavra desse recebe um nome. Por exemplo, eu vou ter o radical, que é o pedaço da palavra que vai conter o significado principal dessa palavra. Eu chamo de cerne da palavra. Junto ao radical, eu posso colocar a vogal temática, né? E juntando a vogal temática e o radical, eu vou ter o tema. Após formar o tema da palavra, eu posso acrescentar desinências ou os afixos, né? Desinências e afixos também para formar novas palavras, tá certo? Agora a gente vai ver eles de forma mais específica. Por exemplo, o morfema. O que é um morfema? O morfema é uma unidade mínima de significação, ou seja, são os pedaços que formam a palavra. E cada pedaço desse tem uma significação, certo? Dentro desse morfema, eu vou ter o radical, que é o morfema que contém o significado base de uma palavra. Eu vou ter a vogal temática, que é o morfema vocálico. Ele pode ser subdividido em nominal ou verbal, que somado a certos radicais, permite formar famílias de palavras. O afixo, né, que é o morfema que somado ao radical, forma uma nova palavra. Pode ser adicionado antes do radical, e aí a gente vai chamar esse morfema de prefixo, ou após o radical, e aí ele recebe o nome de sufixo. Além do radical, vogal temático, os afixos, a gente também tem as desinências. O sufixo, que indica a flexão das palavras variáveis, ou seja, vai ser um elemento que vai ser acrescentado ao fim da palavra, depois do radical, por isso que ele aí é denominado de sufixo, né? Então, ele vai ser acrescentado depois do radical, e ele vai indicar essa flexão da palavra. Se ele for uma desinência nominal, ele pode ser utilizado para indicar o gênero, mas também pode ser utilizado só para que a palavra não termine em consoante, certo? E a desinência de verbal, que ele é utilizado para indicar o modo e o tempo, certo? A gente vai ver isso mais especificamente. Dentro dessa estrutura da palavra, eu também posso ter a vogal e a consoante de ligação. São elementos sem significação, eles não vão ter significação dentro da palavra, certo? Mas que fazem uma ligação entre o radical e o sufixo. Muitas vezes para que a palavra não fique com um som feio. Radical. O que contém o sentido básico do vocábulo, aquilo que permanece intacto. Ele sempre vai permanecer intacto. Se você colocar as famílias, né, das palavras, a família das palavras, o radical ele sempre vai permanecer o mesmo. Ele não vai ser modificado, a não ser com algumas exceções. Exemplo, falar, comer, dormir, casa, carro. Aí eu tenho essa palavrinha aí ao lado, ó, ferro. O radical é fer, né? A partir desse radical eu posso formar várias outras palavras, ó, ferro, ferradura, ferreiro, ferramenta, ferrovia, ferroviária, ferrugem. Percebam, o radical permaneceu o mesmo, só as desinências, né, foram acrescentadas após o radical, e aí essa desinência também posso chamar, pode ser também um afixo, né, o sufixo. Aí eu formei várias outras palavras, certo? Em se tratando de verbos, descobre-se o radical, retirando-se a terminação ar, er e i, que é a conjugação do verbo, certo? Então, eu tenho um verbo,
o verbo está no infinitivo, eu tiro essas terminações, o que sobra vai ser o meu radical. A vogal temática. Nos verbos são as vogais A, E e I, presentes na terminação verbal. Elas indicam a conjugação do verbo pertencente, como eu disse para vocês. Então, os verbos terminados em ar, primeira conjugação, os terminados em er, segunda conjugação, e os terminados em ir, terceira conjugação. Nos substantivos e adjetivos, as vogais temáticas elas são representadas através das vogais A, E, I, O e U, no final da palavra, evitando que ela termine em consoante. Por exemplo, nas palavras meia, pente, táxi, couro e urubu. Percebam, a última letra é a vogal temática. Essas palavras são todas substantivos, não é assim? Cuidado para não confundir vogal temática de substantivo e adjetivo com desinência nominal de gênero. Percebam, aqui nessas palavras, nenhuma vogal temática ela vai especificar o gênero da palavra, certo? Tema. É a junção do radical com a vogal temática. Se não existir a vogal temática, o tema e o radical serão o mesmo elemento. O mesmo acontecerá quando o radical for terminado em vogal. Por exemplo, em se tratando de verbo, o tema sempre será a soma do radical com a vogal temática. Estuda, come, parte. Então, eu tenho aí, ó, estuda. Até o D, eu tenho o meu radical. O A é a vogal temática, que esse A vai indicar que o verbo está na primeira conjugação verbal, não é assim? E assim sucessivamente. Veja alguns exemplos. No substantivo pasta, paste, é o radical. O A, a vogal temática. E pasta, a palavra completa, eu chamo de tema. Já na palavra leal, o radical e o tema são os mesmos elementos. Leal, pois, não há vogal temática. E na palavra tatu também. Mas agora, por que o radical é terminado pela vogal temática? Né? Então, ele é terminado pela vogal temática para indicar como que eu posso dizer? Para indicar a conjugação do verbo. E no substantivo, ele é. Então, sendo dessa forma, o radical é terminado pela vogal temática para quê? Para ele tem uma função, e a função dele é ligar esse radical às desinências, tá certo? Desinências é a terminação das palavras flexionadas ou variáveis propostas ao radical, com o intuito de modificá-las. Modificamos os verbos conjugando-os. Modificamos os substantivos e os adjetivos em gênero e número. Existem dois tipos de desinências. As desinências verbais, que aí essas desinências verbais, esses pedacinhos que são acrescentados depois da vogal temática, elas podem indicar o modo do verbo ou o tempo do verbo. O que quer dizer modo verbal? O modo verbal é indicar se a palavra indica certeza, ordem, dúvida, certo? E o tempo, indicar se a palavra está no presente, no passado, no futuro e assim sucessivamente, certo? Então, aqui ele vai especificar que são 4 as desinências modo-temporais. Então, esses pedaços que podem indicar tanto o modo do verbo quanto o tempo. E aí ele especifica, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso agora com vocês, porque lá na frente vocês vão estudar isso. Mas esses pedacinhos das palavras, eles vão indicar o modo do verbo. Por exemplo, estudava, o vá é desinência verbal. Esse vá vai indicar o tempo verbal, que é pretérito imperfeito, certo? E o modo, qual o modo? O indicativo. Por quê? Porque esta palavra indica certeza, né? João estudava, então ele indica certeza. Quando ele vem aqui, ó, essa terminação se, estudasse, é pretérito imperfeito também, só que aí o modo verbal é outro, é o subjuntivo, que é o modo verbal que indica dúvida, tá? Então, essas terminações são as desinências verbais.
Também tem o número pessoal, que são as desinências que vão indicar a pessoa e o número do discurso. A pessoa do discurso e o número. Pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. E número, singular ou plural, certo? E aí tem algumas terminações, alguns grupos também. Isso nas desinências verbais. Nas desinências nominais, elas vão indicar o gênero da palavra, se a palavra está no masculino ou no feminino, né? E a vogal será a desinência nominal de gênero sempre que indicar o feminino de uma palavra, mesmo que o masculino não seja terminado em O. Por exemplo, crua, ela, traidora, certo? Então, veja, ela é feminino, ele é masculino. Então, ele vai indicar masculino. Não termina em O, porém, identifica o gênero da palavra, é isso que ele quer falar. E número, quando indica o plural dessa palavra. E aí, esse plural, ele é representado pela letra S, certo? E aí, eu coloquei para vocês uma chargezinha. Tem lá no livro de vocês essa charge, certo? Pra gente fazer a análise dessa palavra gelo, ó. Era do gelo, era do degelo. Lógico que a charge é um gênero textual que vai abordar uma crítica sobre algum problema da atualidade. No caso aqui, a gente sabe que é sobre com relação ao clima, né? Mas aí o nosso intuito aqui é a gente analisar a palavra gelo. Gelo, nessa palavra gelo eu tenho o radical, né? Gel, e eu tenho o tema. A partir desse tema, eu acrescentei um afixo. Esse afixo, ele veio antes do radical, que é chamado, então, de prefixo, né? Assim? Então, veja, eu modifiquei a palavra acrescentando um novo elemento, acrescentando um afixo. Isso é a estrutura da palavra, tá certo? Bom, era isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no privado, certo? Beijos.